atualização contínua de nossos processos de trabalho, únicas alternativas para tempos de orçamentos curtos. Aqui também, no ano passado, instituímos o sistema de mapeamento de Justiça Federal, da Justiça Federal, que é o SISMAPA, que delineia toda a nossa justiça, apresentando informações sobre a jurisdição e a produtividade de cada uma de nossas 988 unidades judiciais, em que atuam 1.800 magistrados e 41.000 pessoas, entre servidores, terceirizados e estagiários. Após a implantação do sistema último falado, o SISMAPA, a Justiça Federal passou a ser, entre os segmentos do serviço público, um dos mais transparentes. Isso também é muito importante de se registrar. No contexto do planejamento estratégico, relembro algumas das realizações dessa administração. Não estou ainda prestando conta, mas estou relembrando apenas algumas. Como, por exemplo, primeiro, a instituição de modelo de governança da Justiça Federal, já disse. Segundo, o modelo de gestão de sistemas de informação nacional, implementando de modo a favorecer o adequado compartilhamento dos serviços da informática. Terceiro, a política de gestão de riscos, que visa a melhoria dos controles internos dos órgãos, com redução de falhas e retrabalhos. Quarto, a criação da metodologia de cálculo para o preço máximo em contratações de serviços de engenharia, o que permitiu o aumento da eficiência financeira na contratação de serviços nessa natureza em todo o Brasil. Também é um dado muito importante de se registrar. São todos resultados positivos que só foram realizados graças à participação e colaboração de todos que fazem parte deste fórum. Durante a realização dessas reuniões do COGESTES, eu percebo com clareza que estamos dando passos firmes para a profissionalização da administração pública, pois exercitamos nosso papel de gestores, aprendendo a lidar com restrições financeiras e de pessoal, definindo prioridades com o firme propósito de oferecer prestação jurisdicional cada dia mais qualificada, realizada com custo adequado ao cidadão contribuinte. Como gosto de dizer, eles, até no STJ eles falam que é uma coisa que eu repito demais, é que também aqui no COGESTE, e isso eu aprendi muito no COGESTE, nós buscamos as formas de fazer mais com menos, ao invés de fazer mais com gastos exagerados, fora da realidade do momento em que vivemos. E eu até gostaria de dizer que no quinto seminário de planejamento estatal sustentável, estratégico e sustentável do Poder Judiciário, que foi realizado no Superior Tribunal de Justiça, no último dia 12 de junho, quando eu falava das despesas que foram revistas pelo STJ em 2017, para alcançar o quê? Uma economia de mais de 50 milhões do nosso orçamento. Eu dizia naquela oportunidade que mudar é muito difícil. Rever antigos hábitos é realmente muito difícil. Para que rever esses hábitos? Para economizar na administração pública. Por quê? Porque nós que já, eu falava que já era muito desconforto pensar em economia, porque nós estávamos realmente acostumados em viver em abundância. Eu sempre repito isso. Então, eu quero agora conclamar os senhores gestores
e dizer o seguinte, que é preciso trabalhar forte na conscientização de todos que podem, direta e indiretamente, cooperar com as ações de economia e reformulação de rotinas de trabalho, em nome de uma administração mais econômica, eficiente e sustentável. O momento atual da administração pública brasileira exige mudanças. Eu volto a falar. Naquela oportunidade, naquele encontro, que estávamos com um auditório, nosso maior auditório do STJ, que não tinha um local, tinha pessoas de pé, tinha uma cadeira vazia, tinha pessoas de pé. Eu disse que, eu citei, aliás, um ensinamento de um economista que é mais influente do século XX, esse economista, e ele é o John Maynard Keynes, e ele disse o seguinte, ele sempre dizia que a dificuldade real não reside nas novas ideias, mas conseguir escapar das antigas. Então, em razão desse ensinamento de João Maynard, eu quero, então, conclamar a todos para escaparmos desse hábito do desperdício na administração pública. E, para isso, repito, exige a cooperação de todos. E, mais uma vez, eu quero desejar a todos minhas calorosas boas-vindas e de muito êxito em nossos trabalhos com as bênçãos e proteção de Deus, como peço muito. Então, vamos iniciar o nosso trabalho, propriamente dito, e trazendo já as propostas que foram, já foram propostas, essas propostas que foram trazidas para exame nessa oportunidade. Eu só gostaria de pedir aos ilustres magistrados que sejam assim, bastante objetivos, nós vamos ter que cumprir o prazo rigorosamente, senão nós não vamos dar conta de, na parte da manhã, cumprirmos essa nossa pauta. Então, a primeira proposta é para a criação de um portal nacional de alienação em substituição a outro projeto, que é o projeto, que eu dei entre aspas, de estudos visando a alteração da lei de execução fiscal. É gestor do projeto, o juiz federal, doutor Anderson Furlan, da 4ª Região. Então, eu convido Vossa Excelência para a apresentação da proposta e que Vossa Excelência, já dizendo que Vossa Excelência tem um prazo máximo de 10 minutos. Tem a palavra. Muito bom dia a todos. Presidente Laurita Vaz, todos os presidentes dos tribunais gerais federais presentes, faz um cumprimento na pessoa do presidente da 4ª Região, desembargador Carlos Thompson Flores, ao Dr. Cleberson, cumprimento todos os juízes, ao Dr. Eva, todos os servidores, ao presidente da JUF, Fernando Mendes, e eu gostaria de conversar com os senhores e as senhoras sobre essa meta que é chamada inicialmente de estudos visando alterações na lei de execução fiscal. Para contextualizar o problema... Não é substituição do projeto. É alteração de escopo. Para contextualizar esse problema, que a execução fiscal vive, de todos conhecidos e sentidos, mas vou apresentar apenas alguns números. Hoje a nossa dívida ativa é de cerca de 1,8 trilhão de reais. Nós temos 4.170 devedores, mas se vocês observarem naquele painel, apenas aquele pequeno fiozinho vermelho são os grandes devedores, ou seja, 1% dos devedores respondem por quase a totalidade da dívida ativa da União hoje. A dívida ativa
está com cerca de 3 trilhões de reais, sendo 2 trilhões da União, sendo 700 bilhões dos estados e 300 bilhões dos municípios. Nós temos 26% do PIB, equivalente a um total de dívida ativa. O CNJ, no relatório Justiça e Números do ano passado, trouxe essa preocupação com a execução fiscal, dizendo que das 80 milhões de ações pendentes de julgamento para o ano de 2016, 51% eram de execução, sendo 75% de execuções fiscais. É colocado no CNJ, no livro A Justiça e Números do CNJ, com esse nome mesmo, Gargalo da Execução, todos os processos pendentes, sendo que de todos os processos pendentes, cerca de 30 milhões de processos são execuções fiscais. Um outro gráfico mostra as execuções fiscais no âmbito de cada tribunal, sendo o que tem mais execuções fiscais pendentes o Tribunal da Terceira Região, com 1.666 milhões, e o que tem menos o Tribunal da Quinta Região, com 355 milhões. 355 mil. A taxa de congestionamento da execução fiscal em todos os tribunais é acima de 90%, o que demonstra um índice alarmante e preocupante sobre a gestão desses processos. O tempo de duração desses processos está em torno de 7 anos e 4 meses, sendo que o tempo para o processo ser baixado é de 6 anos e 8 meses e o tempo para a sentença geralmente de 5 anos. Esses dados eles são um pouco irreais, porque as execuções fiscais, mesmo aqueles processos onde há um parcelamento, como esses parcelamentos da União, os refis, eles permanecem suspensos. E quando eles permanecem suspensos, eles acabam comprometendo a estatística do judiciário e enlacecendo a taxa de congestionamento e os prazos de sentença, etc. O problema é que, na prática, daqueles processos que efetivamente estão tramitando, a inefetividade é muito grande. Nós temos, de todos os problemas, um gravíssimo, que é em relação ao fim último da execução, que é a alienação de bens. A que visa uma execução? A expropriar o dinheiro do devedor e ressarcir o credor. Para isso, no mais das vezes, se lança a mão, e a lei propicia isso, se faça a adjudicação de bens ou a venda de bens de juízo. Em termos de efetividade desse aspecto, apenas 2,6% de todas as execuções de andamento tiveram como resultado algum tipo de leilão, sendo que desses leilões, cerca de 0,2% ocorreu a efetiva expropriação e 0,3% a adjudicação. E apesar de as execuções fiscais conseguirem um grande número de recursos, esses recursos nunca são pelos leilões. Mas não é porque não existem bens. Existem muitos bens penhorados, cerca de 2,2 bilhões de reais em bens já penhorados que não conseguem ser vendidos pela justiça. Não obstante, como eu acabei de falar, a arrecadação por ramo da justiça, como nesse gráfico mostra, é muito alta. A Justiça Federal, por exemplo, arrecadou cerca de 18 bilhões de reais no ano passado. Desses 18 bilhões de reais, equivalem a 139% do nosso orçamento. Só que, vejam, esses 18 bilhões de reais, uma fração dele é por conta da alienação de bens. Por isso que o CNJ vem, desde 2015, assim como o CJF, procurando estratégias para conseguir que esses bens sejam vendidos mais rapidamente. Quando esse estudo de execução fiscal foi elaborado no âmbito do CJF, era para propor mudança na lei. Só que propor mudança na lei não era um objetivo estratégico muito razoável. Eu procurei trazer 4 novos objetivos, que era a customização do processo de execução fiscal, implantação do portal de venda, proposta de criação de varas para julgamento de execuções fiscais contra grandes devedores e a sistematização das boas práticas. Elenquei, começamos a trabalhar nesses 4 objetivos, só que aconteceu um grande problema. Primeiro, para todos esses, onde dependia de mão de obra especializada, como de informática, essa mão de obra ou não existia, ou era insuficiente, ou estava comprometida. Era um grande problema. Além disso, dificuldades intrínsecas que eu encontrei em cada um desses objetivos. Bom, começando pela implantação, pela
propósito de criação de transformação de varas para grandes devedores. Esse objetivo eu estou comprometido porque a Fazenda Nacional editou um normativo criando o regime diferenciado de cobrança para grandes devedores. Esse regime diferenciado de cobrança passou apenas a autorizar execuções fiscais de devedores com mais de R$1 milhão ou que tenham bens. Isso reduziu drasticamente o número de execuções propostas. Portanto, hoje, já não é cabível mais falar numa vara de grandes devedores. Para sistematizar as boas práticas, da mesma forma, esse momento disruptivo que vive o Judiciário com a implantação dos procedimentos virtuais, ao que está começando agora o TRF2 e o TRF3, vai impactar, inclusive, em matéria de boas maneiras. Eu, que sou da época do curso de datilografia, quando me vejo lidando com o processo virtual, acabo percebendo que as boas práticas que eu criava quando estava na execução fiscal, onde eu trabalho há quase 20 anos, essas boas práticas já não resolvem, não tem nenhuma relevância para o processo virtual. Por exemplo, mandar um despacho como ofício, ou não usar envelope, cortar o despacho, ou fazer um mandado que possa ser utilizado de forma itinerante, e várias outras boas práticas que eram típicas de um mundo pré-virtual, hoje já não se coadunam com o mundo virtual. Portanto, as boas práticas de hoje, do processo virtual, que eu estou elencando, são boas práticas relativas à automação do próprio procedimento virtual. O procedimento virtual acabou com o tempo morto do processo, e aquelas boas práticas anteriores eram para agilizar o tempo do processo, evitando que esse tempo morto fosse muito alto. O procedimento virtual acabou com essa possibilidade e as boas práticas mudaram de natureza. Hoje são novas codificações para que o processo tramite na vara de forma a passar por menos servidores e ter menos cliques na hora de atuar. É uma nova concepção de boa prática, razão pela qual também no âmbito do PJE e do EPROC, que são realidades diferentes, elas têm que ser reestudadas e de forma também divergente. E a customização do processo eletrônico de execução fiscal também não vingou, porque apesar de cada operador ter boas soluções, a diversidade de base de atuação ainda não possibilita que a customização seja implantada nas diversas plataformas. Portanto, dito isso, sobrou para trabalhar, e é por isso que eu solicito a colaboração e entendimento dos senhores para mudar o escopo desse projeto apenas para o Portal Nacional de Vendas. O que vem a ser isso? Hoje, na Justiça Federal, uma execução fiscal, um leilão do processo de execução fiscal demanda 743 dias, um tempo absurdo, considerando ainda o tempo enorme que é o tempo de tramitação da execução fiscal. Nós temos cerca de 2,2 bilhões de reais no país de bens apreendidos que não conseguem ser vendidos. Apenas para ter uma ideia, num levantamento que eu fiz na vara de Campo Grande, do ex-juiz federal Odilon, lá existiam 151 imóveis urbanos, 151 imóveis rurais, 258 imóveis urbanos, 890 veículos, 25 aeronaves, 18 mil cabeças de boi e 19 equinos, em apenas uma vara. Isso acontece em todo o Brasil. Por outro lado, o CNJ-JE tem diversos sistemas para registrar bens. Eu coloquei aqui para vocês, para os senhores verem: Sistema Nacional de Bens Apreendidos, Central Nacional de Disponibilidade de Bens, Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, Plataformas Digitais, previsto por uma resolução nunca implantada, Registro Eletrônico de Penhoras. São várias plataformas que exigem que os juízes registrem os bens que são, de alguma forma, constritos. Bom, é possível fazer com que essas plataformas sejam utilizadas como Plataforma Nacional de Bens. E eu, conversando com outros atores que estão trabalhando nisso, como o juiz Rodrigo Pessoa, que está na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que é o ENCRA, que também está estudando o portal de vendas, como também dentro do CNJ tem pessoas estudando o portal de vendas, reuni todos uma reunião do CNJ e o chamei para trabalharmos em conjunto. Trabalhar em conjunto significa o quê? Termos um procedimento único, uma plataforma única para que os juízes possam cadastrar os seus bens. O problema, como eu já disse, é a informática. Mas eu conversei com uma associação de grandes leilões do Brasil e eu os convenci a cederem para a Justiça Federal toda a codificação de um portal de vendas. Aí eu conversaria com o meu presidente, já havia conversado com o Tejada, para falar com que o nosso tribunal forneça as balizas de segurança para que as pessoas que forem escrever o código possam escrever o código de acordo com as nossas normas de segurança. E aí, com a codificação pronta, nós possamos implantar como piloto na quarta região
de forma com que cada juiz possa colocar nesse portal de vendas os seus bens à venda. Como ele funcionaria? Já encaminhando para o final. Funcionaria um sistema muito simples de marketplace. Se vocês olharem, os senhores olharem para essa gravura, vocês vão entender muito bem como funciona. É muito simples. É um portal. Nesse portal, os leiloeiros do Brasil inteiro podem colocar os seus bens e aí os consumidores podem ter acesso por esse portal aos bens que serão vendidos. Os leiloeiros têm maior interesse nisso, por quê? Porque eles vão parar de gastar com seus próprios sistemas. É mais fácil para ele construir um sistema e entregar para a justiça e nele se habilitarem do que cada um competir entre si com o seu próprio sistema, divulgando, gastando, todo mundo fazendo o trabalho em redundância, que eles fazem a mesma coisa com os seus sistemas. O marketplace viria para resolver esse problema em si, o marketplace da Justiça Federal. Por que não inventamos um sistema novo? Eu acho que não adianta andar na contramão do que o mundo tem feito. Se a iniciativa privada chegou a essa solução, que é o marketplace, porque nós, serviço público, sempre estamos há 30 anos atrás da iniciativa privada, devemos inventar um sistema nosso, uma nova agência, uma nova forma de vender bens? Eu acho melhor investirmos nesse portal de vendas, que é no estilo do que a iniciativa privada fez e deu certo. Gasta menos dinheiro, tem mais efetividade e é um sistema que a população já está acostumada a trabalhar. Alguém poderia dizer, mas vender bens no marketplace, com bens que são vendidos pela justiça, é diferente. Pode até parecer, mas não é. Basta o consumidor, eu vou chamá-los assim, sejam devidamente alertados sobre o que se trata, que é um leilão judicial. E hoje, por mais que se pareça, as pessoas já estão habilitadas a comprar em leilões judiciais, principalmente em leilões eletrônicos. Tanto que na minha vara, eu faço um leilão por mês eletrônico, é uma das varas que mais vende bens em leilões do Paraná, e as pessoas estão absolutamente acostumadas. O que é necessário? E aí isso vai depender de cada juiz. Regras de transparência, que o cidadão saiba o que está comprando e o juiz estará exatamente como dá aquele processo. Enfim, a solução não é difícil. É basicamente o que já fizeram com o Compras.net no âmbito da administração federal. No Compras.net, cada vendedor pode oferecer seu bem e a União vai comprar. No Vendas.net, ou sistema de portal de alienação de Portal Nacional de Vendas, seria a mesma coisa. Os leiloeiros colocariam e o judiciário venderia aos consumidores. A previsão para esse projeto seria até 2020, é de amplitude nacional, estaria dentro da meta 5. Eu já fiz várias reuniões preliminares com ele, já está, de certa forma, bem encaminhado, os leiloeiros já devidamente avisados, para fazer o projeto piloto para ser instalado numa aba, ou no CJF, ou no Tribunal Regional da 4ª Região, para testar as funcionalidades. Doutor Furlan, Vossa Excelência, se puder concluir. Presidente. Então, finalizando, esse seria o projeto e pelo qual eu solicito a aprovação de todos para mudar o escopo dele, que era de estudos de execução fiscal, para que seja impulso de execução fiscal, criação do Portal Nacional de Vendas. Então, muito obrigado pela paciência e desculpe se eu me estendi alguns minutos no prazo. Eu agradeço ao doutor Furlan e indago de todos os membros se aprovam a proposta trazida pelo doutor Furlan, que é a criação, né, doutor Furlan, de um portal nacional de vendas, ou melhor, de alienação. E substitui, né, um outro projeto que nós temos, que trata do estudo visando a alteração da lei de execução, a lei de execução fiscal, que ficou, não é, desatualizada. Ainda, todos estão de acordo ou querem fazer alguma consideração? Se aprovam a proposta? De acordo, senhor presidente. De acordo. Doutor Manuel. Terezinha. Aprovam? Então, aprovada a unanimidade a primeira pauta da reunião, primeira proposta da reunião. Muito obrigada. E na segunda pauta, nós temos o juiz federal Eduardo Picarelli, que é também da 4ª Região, e ele está trazendo resultados e propostas de encaminhamento sobre o projeto Modelo Nacional de Interoperabilidade, conhecido MNI, não é? Então, eu convido Vossa Excelência para a apresentação, também no prazo máximo de 10 minutos. Obrigado.
Não sei se está ligado. Senhora Ministra, Laurita Vaz, bom dia. Em nome de quem cumprimento a todos os participantes desse evento. Eu vou contar com a ajuda da Silvana para passar os slides. Bom, o projeto MNI, ele já vem sendo desenvolvido há algum tempo. Ele tem por objetivo a implantação do Modelo Nacional de Interoperabilidade na mesma versão em toda a Justiça Federal, possibilitando a automação do fluxo de informações entre sistemas processuais da Justiça Federal, do Ministério Público Federal e de procuradorias. E o MNI, como todos sabem, ele foi definido por equipes técnicas do STF, CNJ, STJ, CJF, TST, CSJT, AGU, PGR, objetivando estabelecer padrões de intercâmbio de informações entre sistemas judiciais e assemelhados entre os diversos órgãos do sistema de justiça. Quando nós iniciamos o projeto, a gente abriu também o escopo número 2, que seria efetivar a interoperabilidade com os sistemas dos órgãos que atuam ou que são partes nos processos de competência da Justiça Federal, tais como o INSS, a Secretaria da Receita Federal, o Banco Central e outros para obter informações relevantes para os processos de forma automatizada. Então, em síntese, o projeto visa a integração entre sistemas de processo judicial eletrônico, qualquer sistema, com outros sistemas de processo judicial eletrônico, STF, STJ, TMU, Escritório Digital e Tribunais de Justiça, com os sistemas do MPF e das procuradorias, com os sistemas administrativos, tais como o SAT, o CNIS, o SISBEM, o SAB, o Bacen Júri, etc. Estágio de desenvolvimento. Estamos hoje com 73% de desenvolvimento. O projeto é desenvolvido pelo CJR, dele participam todos os TRFs desse projeto. Ele está no estágio de 73% e agora ele precisa, a gente precisa de alguns impulsos que nós estamos propondo nos slides seguintes. Eu queria que pedisse para você mudar o próximo slide. No 3. Principais dificuldades e encaminhamentos do projeto. A primeira dificuldade que nós enfrentamos é as diferentes estágios de implantação do processo eletrônico nos TRFs. Essa dificuldade já está sendo, com o tempo, já está sendo superada, já que os TRFs da primeira, da terceira e da quinta região estão bem avançados na implantação do TJR, e o TRF2 e o 4 já com um sistema bem consolidado, que é o EPROC, e o TRF2 hoje implantando o EPROC. A implantação do TJR, segundo faz parte de um projeto estratégico aqui do Conselho, já está 95% dele concluído, então já não é uma dificuldade que está sendo superada aos poucos com o avanço da implantação do processo judicial eletrônico nas outras regiões. Ainda há muitos processos tramitando eletronicamente sistemas eletrônicos diversos. Nós vimos isso na pesquisa que foi divulgada recentemente. As regiões têm vários sistemas de processo eletrônico, especialmente nos GEF, não são só se fala em PJE, só se fala em EPROC, mas existem diversos outros sistemas, é o CRETA, é o sistema virtual da primeira região, enfim, temos vários sistemas de processo eletrônico que eles precisam estar integrados, e a maneira de fazer com que eles se integrem é através do MNI. Então, o encaminhamento quanto a essa dificuldade, já foi encaminhado por ofício, o presidente Thomson Flores fez o encaminhamento, conforme eu solicitei, e a proposta é oficiar os TRFs para a gente saber em que estágio do MNI, que versão do MNI estão sendo adotados nesses diversos sistemas. Porque a ideia é que a gente consiga evoluir todos para a mesma versão. E isso tem um objetivo direto com o escopo da integração. Integração de todos os sistemas judiciais de processo eletrônico existentes na Justiça Federal com o escritório digital. Nós falamos muito em sistema de processo eletrônico único. No entanto, os sistemas, mesmo que eles venham ser únicos no futuro, quem sabe, nós dificilmente vamos ter esses sistemas todos na mesma base. Ou seja, para consultar, o advogado vai consultar o seu processo eletrônico na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal da 4ª Região, na 1ª Região, no TJ de São Paulo. Se esses processos não estiverem unificados na mesma base, ele vai ter que entrar nos diversos sites, nas diversas páginas, para acessar esse sistema de processo eletrônico. E o CNJ desenvolveu um sistema que se chama Escritório Digital, que tem exatamente o objetivo de fazer com que todos os sistemas de processo judicial eletrônico, via MNI, estejam integrados ao escritório digital. E, a partir do escritório digital, o advogado vai poder acessar
todos os processos eletrônicos do país, dos vários tribunais estaduais, federais e do trabalho e militar. Então, essa é uma das propostas de encaminhamento para o projeto. A versão atual do MNI é alguma coisa que impactava muito o andamento do projeto, já que a versão atual do MNI não nos atende a nossa demanda de integração. É deficiente ainda. Quando nós vamos operacionalizar alguma integração, nós precisamos fazer aquilo que a TI chama de um puxadinho ou alguma coisa aqui para fazer, já que o modelo nacional não contempla todas as operações de integração que precisamos. O CNJ está já numa fase de homologação da nova versão do MNI, que é a versão 3.0. O encaminhamento que nós propomos aqui é a necessidade de participação oficial de membros da equipe do projeto, do MNI, nessa equipe que trabalha lá no comitê gestor do MNI do CNJ. Acho que nós precisamos ter gente da área de TI, da área de negócio, que participem do projeto, junto ao CNJ, para que lá possamos levar as nossas demandas da Justiça Federal em termos de integração. Porque senão o modelo vem editado uma nova versão e, mais uma vez, não são contempladas todas as nossas necessidades de integração, e eu falo necessidades da Justiça Federal. Então, essa é uma demanda que eu estou levantando em relação à versão do MNI. Outra dificuldade encontrada, a necessidade de solução negociada para que não haja custos para a Justiça Federal com a integração de sistemas mantidos por empresas públicas. Um dos objetivos do projeto é fazer com que os nossos sistemas de processo judicial eletrônico acessem via MNI, interoperem, através da interoperabilidade, busquem informações de forma automatizada de sistemas da Receita Federal, do INSS, enfim, e do Banco Central do Brasil. Ou seja, hoje tudo aquilo que nós fazemos, ou via ofícios, ou via login e senha, acessando um sistema, por exemplo, um sistema do INSS, para obter informações previdenciárias, para instruir um processo previdenciário, nós gostaríamos que isso fosse feito através de sistema para sistema. Nós fizemos uma prova de conceito muito interessante com o sistema da DataPrev e funcionou perfeitamente bem. Ou seja, a prova de conceito era muito simples. Ela consistia em cada ação previdenciária que era ajuizada na EPROC, ela fazia uma consulta nesse serviço da DataPrev e trazia para o processo todo o extrato previdenciário daquela pessoa. E funcionou muito bem, no sentido de que mostrou que a interoperabilidade é viável e torna muito mais eficiente o fluxo dessa informação. Só que o sistema ainda o sistema que a DataPrev nos ofereceu é deficiente, a informação ela não vem completa e vinha com alguns erros. Então nós concluímos a prova de conceito desse sistema e chegamos à conclusão que o melhor sistema para que a Justiça Federal possa integrar com a DataPrev é o SAT. O SAT é uma plataforma que foi desenvolvida, a AGU já usa esse sistema e ele é bastante completo. Implantado a integração com a plataforma SAT, nós vamos reduzir em muito a nossa demanda de ofícios para o INSS, por exemplo. Talvez o grande problema que nós encontramos no desenvolvimento, no avançar nisso tudo eu acho que o nosso convênio, eu tenho a impressão que o nosso convênio hoje, que o Conselho Federal tem com o Ministério da Fazenda, ele não contempla talvez todos os sistemas que essa plataforma abrange. Ou seja, talvez seja necessário aditar esse convênio, fazer um aditivo ao convênio, ou então uma ativação ao convênio, ou então fazer um novo convênio, para que a gente possa acessar todas as informações contidas na plataforma SAT. E a mesma coisa se refere às informações que são de domínio da Receita Federal. Qual é que é o nosso problema hoje, além do convênio? É que esses sistemas são todos baseados ou no CERP ou na DataPrev. E a DataPrev não... existe uma norma interna nessas empresas públicas que impede que elas nos forneçam gratuitamente acesso a esses sistemas. E aí o projeto para. Nós não temos como avançar nisso. A maneira de avançar nisso, ministra, é que o CJF parta, então, para uma negociação de mais alto nível, vamos dizer assim, demonstrando a necessidade que essa integração seja feita e que a Justiça Federal não arque com nenhum custo sobre isso, na medida em que, ao integrar esses sistemas, nós estamos
verdadeiramente retirando trabalho dessas entidades. Me parece que a contrapartida está mais do que evidente, não sendo justo que nós nem temos recursos, eu acho, para bancar esse tipo de integração. Então fica aqui uma demanda de encaminhamento para o projeto, que o custo desses acessos a esses sistemas, para a geração da interoperabilidade, seja suportado pelo próprio Poder Executivo. E aí entra, eu acho, uma atuação da alta administração do Conselho da Justiça Federal, nos auxiliando no futuro desse projeto. Integração com o Bacen Júri é outra integração extremamente importante para nós. Nós entendemos que aqui, hoje, os tribunais criam sistemas para facilitar o acesso e o preenchimento das requisições do Bacen Júri, os chamados robôs, né? Porque não tem uma integração entre os sistemas de processos judiciais eletrônicos com o Bacen Júri. Para que nós possamos evoluir nisso, e aqui não tem problema de custo, já que os sistemas do Bacen Júri é gerido pelo próprio Bacen Júri, que é uma autarquia federal, pela própria TI do Bacen Júri, então não haveria custos para a Justiça. E aqui também, o que nos impacta aqui no andamento dessa demanda que paramos aqui. Primeiro que nós temos que levar essa demanda, eu acho que através da alta administração também do Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, para que lá no Conselho Nacional de Justiça, onde há um comitê gestor do Bacen Júri, nós possamos evoluir nessa integração. E ela é fundamental porque para impacto até no projeto de execuções fiscais aqui que o Anderson falou. Porque hoje em dia nós acessamos diretamente o Bacen Júri em todos os processos de execução fiscal praticamente. E é uma coisa altamente burocrática, e se nós tivermos a integração com esse sistema, isso se faz de forma automatizada, com celeridade, com eficiência e com absoluta segurança. Isso é importante. Então a proposta de caminhamento é essa. E em termos de interoperabilidade sempre surgem novas demandas de integração, né? O TCU apontou algumas situações, como a requisição de pagamento e integração de base de dados, né? A requisição de pagamentos uniformizada, enfim, que existe uma base de dados de uma integração única para essas requisições, a certidão nacional de distribuição, a melhoria do acesso às informações ao SISMAPA, tudo isso foi debatido no último no NASTIC, né, e se deliberou por formação de grupos de trabalho. E também fica aí a pergunta se há necessidade de se evoluir no projeto com um novo escopo, talvez com uma ampliação de escopo, para que a gente comece a pensar em integrações com sistemas administrativos, tais como CIAF, Comprasnet, se há interesse, se há necessidade, a gente abrir essa frente também no projeto, porque ela não está sendo, no momento, não está sendo avançada nesse ponto. Era isso. Muito obrigado. Desculpe se me excedi no tempo. A presidência também agradece ao doutor Eduardo Picarelli. E a proposta encaminhada, ela é muito ampla. Eu não estou assim, enxergando muito assim daqui. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de acompanhar, mas o doutor Eduardo, ele demonstrou aí no encaminhamento da proposta a necessidade de participação oficial de membros da equipe do projeto TI e Negócio, no comitê gestor do MNI, no CNJ. Quer dizer, a necessidade de criar um comitê, não é, doutor? De criar um comitê, de oficiar também ao Conselho Nacional de Justiça, buscando informações sobre a homologação da versão 3.0, não é? E também a necessidade de integração dos sistemas judiciais de processo eletrônico existentes já na Justiça Federal com esse escritório digital do Conselho Nacional de Justiça. E o que é uma coisa que tem que correr atrás, tudo suportado, custo pelo Poder Executivo. Desculpa, mas realmente são algumas, são várias... Não, sim, mas é um resumo aqui da sua... Isso, e assim, essa é uma das até porque vai precisar esses convênios com a Previdência, não é? Isso. Com a própria Receita Federal, tudo isso. Mas, então,
muito interessante, muito importante esse modelo nacional de interoperabilidade, não é? E eu indago dos ilustres presidentes, todos estão de acordo com a proposta, se querem pedir, o nosso tempo é curto, mas também não é impossível fazer alguma consideração. Todos estão de acordo com a proposta? De acordo. Então, aprovado a pauta da reunião número 2. Vamos, então, para a nossa terceira pauta, que é a apresentação do projeto Sistema Nacional... Esse não vai mais? Não vai? Então, vamos para o quarto. Quarta proposta. Essa proposta é de ajuste nas metas para o exercício 2019. E vai ter a palavra o presidente desta corte, desembargador Carlos Eduardo Moreira Alves. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhora presidente. Em primeiro lugar, gostaria de destacar a nossa satisfação em recebê-los a todos aqui na nossa casa para tão importante reunião, para tão importante missão, e dizer a Vossa Excelência que a nossa casa é também a casa de Vossas Excelências. Sempre que dela necessitarem, estaremos sempre dispostos a essa acolhida. E muito obrigado por nos escolher, como disse, para sediarmos, digamos assim, essa reunião. Com relação à proposta em si mesmo, a proposta é de que as áreas técnicas dos 5 tribunais regionais, inclusive, obviamente, incluindo obviamente o nosso, iniciem estudos para encontrar uma forma de definição da meta 4 que espelhe mais claramente a realidade de cada tribunal, de modo que a alteração possa ser apreciada na reunião preparatória do Encontro Nacional do Poder Judiciário, a ser promovida pelo CNJ em agosto de 2018, ocasião em que serão discutidas as metas para 2019. E eu explico o porquê dessa proposição, na medida em que sabemos que quanto maior é a base de cálculo em números absolutos, mais difícil se atingir aquilo que se propõe a atingir com o estabelecimento de um percentual. Me foram encaminhados aqui alguns gráficos e eu vou resumidamente me referir à proporção dos números para que Vossas Excelências possam ter a exata proporção da necessidade e a razão por que fazemos essa proposta. Me foram, como disse, encaminhados gráficos que mostram que a distribuição de processos da meta 4 em relação às ações de improbidade administrativa no ano de 2017 representou, em números percentuais, 56%, um pouquinho mais, a letra aqui está um pouco escuro, 56 exatos, né? Não consigo. 56% da distribuição de todos os processos da matéria na Justiça Federal para a primeira região. Quem ficou em segundo lugar foi o TRF da quinta região, com 18,2%, pelo que vejo aqui, as letrinhas realmente estão pequenas, mas... E depois, em terceiro lugar, o TRF da terceira região, com 10,2% desse total. E não por acaso que eu vejo em um outro gráfico que nos foi encaminhado, que são exatamente os 3 tribunais que, na mesma proporção, estão tendo as maiores dificuldades em atingir esse número. E uma meta, como todos nós sabíamos, representa um
desafio para que nós possamos incrementar os nossos resultados. Eu sempre sustento que ela não pode ser excessivamente tímida ao ponto de não representar um desafio, porque não será uma meta, e também não pode ser ousada ao ponto de representar uma impossibilidade material de cumprimento daquilo a que se propõe. E o que nós estamos propondo é exatamente se achar um meio termo, uma forma de se escalonar esses percentuais em face dessas bases de cálculo. Eu vejo aqui, por exemplo, com relação aos processos de improbidade administrativa distribuídos até 31/12/2015, o nosso passivo total, portanto, na mesma proporção da distribuição dos processos, o nosso passivo total representava 6.939 processos, a terceira região 2.146, a quinta região 2.472, de modo que a proporção mostra que tanto no passivo quanto na distribuição nós estamos proporcionais em tudo, inclusive nas nossas dificuldades. Então, a sugestão é exatamente que encontremos uma fórmula por meio das áreas técnicas dos nossos tribunais para que possamos estabelecer, talvez, bases de cálculo diferenciadas proporcionalmente à diferenciação dos percentuais da nossa distribuição. Essas seriam as palavras que eu queria anunciar a propósito disso, senhora presidente. Eu agradeço ao desembargador Carlos Eduardo pela exposição. Realmente é um dado muito assim, preocupante que Vossa Excelência trouxe com relação a essa distribuição desses processos relativos à improbidade administrativa. Percentual que fica a cargo da primeira região, um percentual bastante alto, e que Vossa Excelência se propõe é que seja, então, realizados estudos pela área técnica, as áreas técnicas, no sentido de que ache uma nova forma de definição com relação a essas metas estratégicas para 2019. Eu indago se algum dos presidentes querem fazer alguma manifestação. Isso vai ser levado a estudo para a reunião preparatória de servidores. Sim, desembargador, isso também já, essa definição feita por esse grupo de estudos, que deve ser criado realmente, será levado, então, para a próxima reunião do mês de agosto, que já prepara para a apresentação final do ano dos trabalhos realizados. Então, eu acho que nada impede que todos já comecem, todas as áreas técnicas dos tribunais já comecem a pensar sobre essa dificuldade que está enfrentando a primeira região. E essa questão relacionada à improbidade administrativa da primeira região, não só de improbidade, mas também de outros ilícitos, também reflete no Superior Tribunal de Justiça. Eu verifico que durante todo o ano, e normalmente no período de plantão, nós recebemos muito mais pleito de suspensão de segurança e suspensão de liminar e segurança da primeira região. Então, é um número bem maior, talvez pelo Distrito Federal ser aqui a sede, né, dos órgãos federais aqui no Distrito Federal. Então, é uma proposta que
acho que todos concordam também, todos estão de acordo com a proposta desse estudo da área técnica, que será um estudo preparatório para a próxima reunião que acontecerá no mês de agosto. Só fazer um complemento em face da colocação de Vossa Excelência, foi alertado aqui pelo diretor-geral, que também temos no gráfico da média mensal de julgamento dessa matéria, e a nossa média mensal de julgamento é de 121,42%, ao ponto que o segundo colocado nessa média é 24%. Isso talvez explique por que é 24%. Isso talvez explique por que o STJ recebe um volume de processos tão mais amplo, né, nessas questões, não só de improbidade, mas do total, porque eu acredito que o nosso total de julgamentos, até porque o nosso total de processos, até porque englobamos 14 unidades da federação, mais da metade do país, traz em números absolutos essa dificuldade como um todo, mas ela é mais sensível na parte da improbidade administrativa, que é o ponto objeto da proposição. Agradeço, Vossa Excelência. Então, todos estão de acordo com a proposta apresentada pelo presidente Carlos Eduardo Moreira Alves. Então, aprovada. Vamos, então, agora para o item 5º da pauta, não é? Que é uma breve exposição sobre a situação dos projetos e panorama das metas nacionais neste primeiro semestre. E para o segundo também, né? Que já está quase que iniciando. Fará essa apresentação em primeiro momento o doutor Ivan Bonifácio e depois o secretário de Tecnologia da Informação do CJF, o doutor André Chiarato. Então, Vossa Excelência, doutor Ivan, tem a palavra também pelo prazo aí de 10 minutos. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Permita dispensar os cumprimentos e ir direto ao tema. O primeiro assunto que eu queria comentar com Vossa Excelência e com todos é a proposta que foi feita no segundo encontro executando a estratégia, em novembro, que Vossa Excelência presidiu, também de um ajuste nas nossas iniciativas. Era transformar um projeto que a gente intitulou de implementação nos regionais, né, de requisitos mínimos de controles internos, para, ao invés disso, converter as iniciativas de implantação da política de gestão de risco, dispensando, então, esse projeto. Essa iniciativa de implementação de controles internos visa simplesmente a eliminação de erros, falhas e, inclusive, de ilicitudes. É uma demanda que surge do próprio Tribunal de Contas da União, para que a gente reforce os nossos sistemas de controle naqueles processos críticos, evite falhas, erros, inclusive ilicitudes. Como nós aprovamos recentemente a nossa política de gestão de risco pela resolução 447, e essa política exige também a implementação de controles internos, a gente entende que não é mais necessário esse projeto. E a gente converte, então, esse projeto naquelas ações de implementação da política de risco. Eu vi se a gente tem autorização para tomar essa medida. Foi bem rápido. O doutor André Chiarato. Ministro, ainda teriam umas metas, mas podemos deixar para o final. Eu vou fazer o panorama das metas, se todos concordarem, eu passo logo ao panorama das metas, se o André já falar. Está. Tá. Tem a palavra. Continua com a palavra. Então tá. O próximo item aí que a gente vai falar, não sei se já está projetado, são os projetos. Só para a gente ter uma noção disso, né? Esse é o percentual de execução dos projetos. Né? Alguns a senhora ouviu aqui, como o MNI, o projeto novo que está surgindo. Né? 22% já foram concluídos e 44% estão em andamento.
Nós estamos mais ou menos no meio da execução da estratégia. Começamos em 2015, ela vai até 2020, então, se juntarmos o executado com o que está em execução, nós temos em torno de 60%, então estamos dentro do prazo da estratégia. Isso é só para que todos acompanhem. Eu queria, aqui tem a relação de todos os projetos, os que foram concluídos em percentual de execução desses projetos, e eu queria só dar destaque aqui ao projeto do PJE, que já tem cerca de 1 milhão de, pode passar o próximo, 963 mil processos, né, já tramitando no PJE, né. Ele teve um impulso grande de 2015 para cá, quando a gente começou a executar ele como um projeto estratégico, e a previsão dele é que em 2018 a gente conclua. Nós estamos com mais de 90% de execução desse projeto, em torno de 90%. Eu queria também aproveitar para dar notícia, ministro, da pesquisa que fizemos sobre sistemas eletrônicos da Justiça Federal. Foram mais de 10 mil participantes, mais de 7 mil contribuições de anotações, elogios, sugestões, críticas a todos os sistemas. Como disse há pouco o doutor Picarelli, a gente usa mais de 10 sistemas eletrônicos da Justiça Federal, não é só o PJE e o EPROC. E o que a pesquisa mostrou? Nós temos 3 perguntas básicas. Primeiro, aí nós perguntamos para advogados, Ministério Público, servidor, interessados em processos, magistrados, e o que mostrou a pesquisa? Primeira pergunta, há interesse que a Justiça Federal adote um sistema único? 90% diz, há sim interesse. Segunda pergunta, qual seria esse sistema único? E o que a pesquisa mostrou? O óbvio, né? Aqueles que já usam o PJE, a preferência é pelo PJE. Aqueles que usam o EPROC, a preferência é pelo EPROC. E na quinta região teve uma divisão interessante, porque um dos sistemas preferidos lá é o CRETA. Então, além do PJE e do EPROC, o CRETA também está entre os preferidos pelos usuários da Justiça. A terceira pergunta que nós fizemos o senhor está satisfeito com o sistema que usa? O melhor nível de satisfação é pelo EPROC, quase 80%, seguido pelo CRETA, da quinta região também, muito próximo de 80%, 70 e poucos por cento, e o PJE tem um índice ainda muito baixo. Qual é a principal reclamação que fazem em relação ao PJE? A questão da velocidade e da disponibilidade, o que denota a ideia de que há um problema de infraestrutura para o funcionamento desse sistema, que, se for investido, há uma condição de se recuperar esse nível de satisfação. Digo isso porque nós temos 2 excelentes experiências na Justiça Federal, que é o EPROC e o CRETA, que demonstram que nós temos capacidade de oferecer um serviço de informática, um sistema de informática que atenda. Pelo menos isso é o que está mostrando a pesquisa. Então, dito isso, ministro, é só para que a gente tenha uma ideia do que aconteceu na pesquisa, eu já passo, então, a falar das metas. Vou ver um pouquinho aqui para eu acompanhar também. Bom, então, eu vou falar então da meta 1, ministra, só fazendo um panorama. A meta 1 é aquela que pede que a gente baixe mais, julgue mais processos do que entra. A notícia é excelente. Nesse primeiro semestre, nós estamos com um cumprimento de 110%, o que significa que nós estamos dando mais decisão no processo do que no número de casos que entram. Todas as regiões estão indo muito bem, nós já superamos 1 milhão de casos julgados nesses primeiros 5 meses aí de avaliação. Então, é uma notícia boa a citar. Na meta 2, que ela pede o julgamento dos processos mais antigos, nós temos vários cortes. O primeiro corte é aquele que nós temos que julgar 100% dos processos que estão distribuídos há 5 anos ou mais. E aqui a gente mostra a dificuldade de se avançar, e aí um pouco do retrato que o desembargador Carlos falou há pouco, da primeira região, porque nós iniciamos o ano já com 95% da meta cumprida. Só que avançamos menos de 1% ao mês. O que significa, ministro? Que o que está restando para julgar são processos muito difíceis. Então a gente não consegue avançar nesse acerto, principalmente na primeira região. Para você ter uma ideia, dos 122 mil processos pendentes, 87 mil são lá, 36 mil são lá da primeira região. Então, é um percentual elevado de processos para julgar, e é provável que a primeira região não consiga, nesse ponto da meta, alcançar o resultado esperado. O outro corte que a gente faz é um corte mais desafiador, que a gente quer julgar 85% dos processos que foram distribuídos em 2014. Então, aqui a gente tem grande chance de todas as regiões alcançarem, a gente limpar o acervo de 2014. São processos, inclusive, mais recentes,
Mas aí, como a gente tem avançado também na faixa de 1% ao mês, é possível que a gente chegue, como já estamos a 95% de cumprimento da meta, é possível que no final do ano a gente alcance. E o último período é o período dos juizados especiais, é uma meta dedicada só aos juizados, eles não podem ter processo com mais de 3 anos lá. E também aqui a gente não tem informações ainda da 5ª região, e a 2ª região, que apresenta um percentual muito baixo, é porque ela tem só 694 processos para julgar e deve ser muito complexo. Esse ano ainda não julgaram desses 694 nenhum processo, mas a gente tem chance aqui de também eliminar esse acervo. Então, de um modo geral, em relação aos processos antigos, a Justiça Federal vai bem. Agora, vai muito melhor na meta 3, que é a da conciliação, que a senhora se referiu no início do seu discurso. Nós já conseguimos resolver com conciliação, nos 5 primeiros meses, mais de 90 mil processos. Nós devemos bater novamente o nosso recorde esse ano, que é mais de 200 mil conciliações por ano. E aqui, Lisa, também há a indicação de que nós podemos até rever essa meta para o ano que vem, porque ela já está fácil demais de ser cumprida, né? Aquele desafio que já não é mais desafio. Essa é o da meta 3. Vamos para a meta 4 já, que é a improbidade, e aqui o cenário que o desembargador Carlos mostrou é real, das dificuldades da primeira região, de como ela tem um percentual ainda baixo, né, em relação aos demais, mas aqui o caso curioso é que a gente, no caso da improbidade, nos últimos 3 anos foram em torno de 3.700 processos julgados. Não é um volume muito grande, né? Mas no caso dos crimes contra a administração, o número já é maior, já supera aí os 17, 18 mil casos. Percentual de condenação também, um dado curioso, a 3ª região, no caso da improbidade, é mais de 40%, e no caso dos crimes contra a administração, a 4ª região apresenta um percentual em torno de 46%. Demonstra que ali há um índice de condenação que pode ser considerado até elevado. Quase 50% de tudo que chega na 4ª região de crimes contra a administração gera condenação. Um dado importante. Estamos caminhando nessa meta, que ainda não dá para ser conclusivo, mas o resultado é positivo. A meta 5, que é a meta da execução fiscal, ela dá um panorama daquele resultado efetivo, né? Porque quando a gente entrega de fato a prestação jurisdicional, o cumprimento da sentença. O ano passado, nós chegamos a quase 1 milhão de sentenças cumpridas, entregando, né, a prestação efetiva, né, a prestação jurisdicional efetiva para milhões de pessoas, para mais de 1 milhão de pessoas. Aqui, nesse primeiro 5 meses, nós estamos com 271 mil, com a dificuldade na 4ª região, que a gente não consegue apurar ainda a execução nos juizados especiais. Então, nós estamos identificando os meios para poder apurar, e a primeira região aqui, nesse caso, tem se destacado com 156% de cumprimento. A meta 6 são processos complexos, difíceis. Esse ano a gente está muito melhor do que o ano passado. A gente também deve cumprir a meta, mesmo na primeira região, com maiores dificuldades, deve também chegar muito próximo, né, à meta, que são aquelas ações que envolvem sindicatos, né, as ações coletivas, e também envolvem principalmente essas ações de meio ambiente, que são muito complexas. Essa é a visão geral que eu queria apresentar sobre as metas. É isso. Sim, aí temos que aprovar esse ponto. A sugestão inicial dele, conversando na iniciativa de ações de promoção da política e gestão de risco, que era esse projeto aqui, requisitos mínimos de controle interno. Vai transformar, vai converter nesse aqui. Muito interessante os esclarecimentos prestados pelo doutor Ivan Bonifácio com relação ao trabalho realizado pela Justiça Federal. Eu até recordo que quando assumi a vice-presidência do Supremo Tribunal de Justiça, em setembro, e logo no final do ano foi aquela reunião geral, não é, da demonstração dos trabalhos apresentados naquele grande encontro que é realizado entre todas as justiças. Eu recordo que esse primeiro encontro foi no Centro de Convenções. E quando o ministro Falcão me disse que eu teria que
fazer parte da reunião, representado na reunião, e eu fui fazer o preparo das minhas palavras, né, da estatística, e nós temos um órgão muito importante lá no STJ, um rapaz que trabalha neste setor, e ele me trouxe todos os dados para que eu fosse elaborada as minhas palavras. Aí eu disse para ele, mas cadê os dados da Justiça Federal? O presidente do STJ é também presidente do Conselho da Justiça Federal. Esses dados têm que ser apresentados. Eu falei, mas nós nunca apresentamos nenhum dado da Justiça Federal. Então foi aquela correria, a doutora Eva lembra, para que no prazo curto nós fizéssemos o levantamento do trabalho da Justiça Federal. E foi assim uma surpresa até para os membros do CNJ, que estavam, inclusive, era com o presidente, era ministro, não lembro, acho que era ministro Lewandowski, exatamente, ministro Lewandowski. E aí eu demorei muito a fazer a apresentação. E aí os membros lá do CNJ, não recordo quem estava presidindo, eles levantaram, depois vieram me cumprimentar por aquela demonstração do trabalho da Justiça Federal. Então eu achei aquilo muito estranho, não ter uma apresentação do trabalho da Justiça Federal. Enfim, eu fiz todas as apresentações e também no ano passado foi uma reunião muito boa, muito proveitosa no final do ano, em que eu fiz a apresentação, o cumprimento de todas as metas, não só do Superior Tribunal de Justiça, como também da Justiça Federal. E as dificuldades foram aqui já, né, apresentadas. Fizemos um grande encontro também lá no Conselho, há pouco tempo, para que todos os setores apresentassem as dificuldades. Chame todos os setores, toda a secretaria. Nós demoramos até tarde da noite um encontro, né, da tarde toda até mais tarde da noite, para que todos mostrassem o trabalho realizado e as dificuldades apresentadas. Nós estamos aí nesse empenho, não é, de fazer mais, né, com prazo curto. Todos sabem que a presidência é um trabalho árduo, não é fácil administrar um tribunal superior como o Superior Tribunal de Justiça, o maior tribunal deste país, o tribunal que mais julga no mundo, e também coordenar a Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal e 5 tribunais superiores. Então eu fico muito aflita, muito angustiada, porque eu quero fazer mais, mas o tempo é curto, e 2 anos, apesar que eu esteja marcando na folhinha cada dia que passa, eu fico apreensiva, querendo fazer mais de tudo. Mas, então, quando eu vejo assim, o cumprimento dessas metas, assim, raras exceções, assim, situações mais graves, eu acho que o trabalho está sendo assim, sendo cumprido diante das necessidades e das dificuldades que enfrentam não só a Justiça de primeiro grau, como de segundo grau, como o próprio Conselho da Justiça Federal. Então, eu ainda não preparei a minha prestação de contas, será feito certamente numa das últimas reuniões lá do CJF, mas eu fico assim, muito feliz quando eu vejo o cumprimento dessa meta. E pensando no que nós podemos fazer ainda, o resto aí, um mês de administração. A administração é contínua, não é? Que essa administração que nós estamos concluindo, ela recomeça em setembro. Então, tudo de positivo que ficou, eu creio que será bem aproveitado pelo ministro João Noronha, que me sucederá, não é? E pelo próprio corregedor, que substituirá o ministro Raul Araújo. Então, a proposta de sugestão do doutor
Ivan é no sentido de que nós... Converter esse projeto. Na verdade, o objetivo do projeto é definir os requisitos mínimos de controles internos a serem implementados nos regionais, para proporcionar segurança razoável no alcance dos objetivos organizacionais relacionados a operações, divulgação e conformidade. Então, a proposta resumida, conversão da iniciativa nas ações propostas na política de gestão de riscos, é como está na nossa resolução, uma proposta, então, de cumprimento da nossa resolução 447 de 2017. Todos estão de acordo? Senhora Presidente, pela Sim. ordem, gostaria de pedir a palavra a Vossa Excelência, respeitosamente, e pedir licença antes dos demais membros deste encontro também se manifestarem. Inicialmente, um aspecto formal. Queria dar parabéns ao Tribunal Penal da Região pela competência do ar-condicionado, porque eu nunca vi algo tão poderoso na Justiça Federal brasileira. E no TRF2 seria aplaudido, aqui nós não chegamos a ter essa capacidade. Como eu venho de uma terra quente, eu já indaguei aqui ao desembargador Thompson, que é do sul, das terras geladas, e também parabenizou o TRF1 pela potência do ar-condicionado. Realmente é algo extraordinário. Peço licença a mencionar o nome de Sua Excelência. Foi até indelicado mencionar o nome do desembargador, mas é porque eu fiz, como sempre, peço conselho de alguma coisa a ele e perguntei se a capacidade era a mesma. Mas, senhora Presidente, eu peço respeitosamente licença para falar, porque eu também não acredito que a batuta do desembargador Manuel Hart, que está com uma estatística zerada aqui, para menos, portanto, 0% de desempenho, e da segunda região, de 3% apenas numa meta. Eu acho que houve, como eu sei que o CJF é muito técnico, eu sempre faço elogios ao tribunal lá no Rio de Janeiro, ao CJF no Rio de Janeiro, eu tenho a impressão que o TRF2, e pode ter acontecido também aos outros tribunais, pode não ter comunicado de forma adequada essas nossas estatísticas, porque internamente eu tenho acompanhado o nosso desempenho nos juizados especiais, até recebemos um prêmio recentemente, uma espécie de certificado de ouro pelo nosso desempenho nos juizados especiais. Então, eu acredito que nós não tenhamos dado oportunamente informações, porque 3% de cumprimento e o TRF5 0%, isso contraria qualquer critério de razoabilidade. Eu acho que foi, peço licença para mencionar a região do Sua Excelência Barra Errado, aqui eu saúdo respeitosamente, deve ter havido comunicação equivocada do nosso tribunal para o Conselho, porque nós não trabalhamos apenas com esse percentual 3%. Há lá tribunais, por exemplo, a 4ª região, do meu caríssimo colega aqui, do Barra Thompson Flores, atingiu 99%. A 3ª região, Sua Excelência Desembargadora Terezinha Casando, teve 90%, e do desembargador Meia Alves teve 73%. E a segunda ficou em 3%, e as 5ª regiões 0%. Eu tenho a impressão que isso deve ter sido resultado de uma falha de comunicação entre os nossos tribunais e o JF. Então, para que não fique aprovada uma estatística contrária à realidade, eu estaria sendo insincero com nesta reunião, eu faria uma ressalva, senhora Presidente, uma ressalva de que essas estatísticas devam ser, diria assim, tomadas como inconsistentes em relação às nossas remessas de informações. É o que trata do que consta aqui 93% da Meta 2. Meta 2. Meta 2, e que consta 3% da segunda região. Eu até já faço um esclarecimento que quando o doutor
Ivan estava falando, no Bonifácio, eu já tinha ouvido deles, graças a Deus que eu tenho uma memória, assim, que a segunda região e a quinta região não tinha passado os dados. Aqui ele voltou a falar hoje, quanto aos juizados, eu anotei aqui rapidamente, quanto aos juizados especiais, não há falta informação da quinta região. Eu lembrava que ele teria dito que faltava também informação da sua região, presidente. Faltava informação da sua região, por isso que consta aí com 0. E quer fazer mais algum esclarecimento? Certo? Eu já tinha anotado aqui e lá, assim, mais de uma vez, essa anotação, porque eu pensei que o presidente da quinta região também fosse fazer algum esclarecimento. Então, isso está esclarecido e eu não fiz nenhuma conclusão deste ano a respeito da meta. Eu vou fazer certamente numa das últimas reuniões. Obrigado, senhor presidente. Lá do CJF. Só um informe. Bom, então todos estão de acordo ou mais alguma consideração com relação a às palavras do doutor Ivan? E doutor André Chiarato. André Hoje não. Chiarato. Cadê o doutor André? Tá ali. Tem a palavra, senhor. Obrigado, ministro. Bom dia a todos. Bem, vou ser breve, só comentar o status de 3 projetos que vão até ao encontro daquele lema de fazer mais com menos, menos orçamento, menos recursos humanos. O primeiro deles é sobre o nivelamento, a política de nivelamento de infraestrutura de TI. Esse projeto foi iniciado no ano de 2016, regulamentado pela Resolução 355, e durante a execução desse projeto, houve a necessidade de revermos alguns critérios de nivelamento de infraestrutura, além do que houve a necessidade de adequar essa resolução a 211 do CNJ, e que originou essa nova resolução 477 de 2018. Essa resolução traz critérios mínimos de nivelamento de infraestrutura que compõem, são 11 itens de nivelamento. É aquela infraestrutura básica de TI para justamente dar sustentação aos sistemas de informação e ao processo eletrônico. No primeiro semestre desse ano, os tribunais apresentaram um cronograma atualizado das necessidades de infraestrutura. E aqui eu fiz rapidamente uma consolidação nesse quadro das necessidades dos tribunais e do Conselho. E aqui a gente verifica rapidamente iniciativas comuns dos órgãos. Por exemplo, para o ano de 2018, o item 5º de armazenamento de dados, histórias de pré-armazenar dados, tanto o Conselho como os 5 tribunais têm essa iniciativa para esse ano de 2018. Por que não tratar esse projeto como uma contratação conjunta, né? É isso que eu vou comentar depois rapidamente sobre esse projeto de contratações conjuntas. Então, esse projeto de nivelamento também vai ajudar também nessas contratações conjuntas a gente de trabalhar mais em conjunto, né? de evitar o retrabalho. Sobre o estágio de desenvolvimento desse projeto, no ano de 2017, foi de 41,77%. A meta agora para 2018 é atingir 60% e chegar a 100% em 2020. Nós sabemos que dificilmente atingiremos essa meta, ainda mais porque é um projeto que requer contratações e investimentos, e nós sabemos aí do limite estabelecido na Emenda Constitucional 95, da limitação teto dos gastos. Então, dificilmente atingiremos essa meta de 100% em 2020. Além do que a equipe reduzida que há em alguns órgãos para fazer a gestão da infraestrutura. Então, mas o encaminhamento em relação a esse projeto da política de nivelamento de infraestrutura é mantê-lo como um projeto nacional e priorizar as contratações conjuntas, isso é feito aqui no âmbito do COGEST, e priorizar também a questão orçamentária, priorizar o orçamento para nivelamento de infraestrutura. O próximo projeto sobre as contratações conjuntas, o estágio dele está em torno de 40%. Em 2015, foi iniciado em 2015, nós conseguimos fazer apenas uma contratação conjunta. No ano passado, 2 contratações conjuntas, e para esse ano a meta são 4, até 2020 são 6 contratações. Mais uma vez,
Essas contratações conjuntas é justamente da gente evitar o retrabalho. A gente está vendo os mesmos os tribunais fazendo, comprar um exemplo, comprar microcomputador, todo mundo fazendo um projeto para comprar micro. Por que não a gente faz um projeto único para toda a Justiça Federal? A gente tem um ganho de escala, evita retrabalho, o benefício é grande de a gente trabalhar de forma coletiva. Agora, mais uma vez, as principais dificuldades é a questão do teto dos gastos, os limites estabelecidos na emenda 95, em relação a contratações conjuntas e a falta de regulamentação. O que é isso? É importante ter o alinhamento das unidades administrativas da Justiça Federal sobre contratações conjuntas. Então, a nossa sugestão, foi aberto até um processo administrativo lá no CJF, sugerindo regulamentar essa questão das contratações conjuntas de soluções de TI no âmbito da Justiça Federal. Em relação ao encaminhamento do projeto e mantê-lo como projeto nacional, fazer essa regulamentação e priorizar as contratações conjuntas. E o terceiro projeto, que trata da uniformização do desenvolvimento de sistemas de informação. Esse projeto foi regulamentado pela Resolução 442 de 2017, que dispõe sobre o modelo de gestão para sistema nacional. O entendimento é que no escopo desse projeto, ele já foi concluído, ou seja, com a publicação da Resolução 442 de 2017, que essa resolução traz diretrizes, como a gente trabalha em projetos nacionais. A partir do momento que o COGES delibera um sistema nacional, então, tratar todas as diretrizes no âmbito da 442, que é o modelo de gestão. Então, o nosso entendimento é que esse projeto foi concluído. E, como exemplo, a gente está aí com o projeto único, o Projeto Nacional de Gestão de Pessoas, que foi deliberado em 2015 aqui pelo COGES, como sistema nacional, e estamos utilizando, inclusive, essa resolução para uma implantação desse projeto nacional. Bem, basicamente é isso. Obrigado. Agradeço ao doutor André Chiarato aí pela apresentação sobre os projetos, né, estratégicos que estão, alguns já concluídos e outros em andamento lá no Conselho da Justiça Federal. E agora passo a palavra à doutora Luciana Ortiz, da Terceira Região, e que falará sobre o projeto de gestão por processo de trabalho e de gestão de risco, que vem sendo desenvolvido com sucesso naquela região. Vossa Excelência, então, tem a palavra por 10 minutos. Cumprimento a ministra Laurita, agradecendo a oportunidade de expor o nosso trabalho nesta manhã. Peço licença para, em nome da doutora Terezinha Caserta, nossa presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para cumprimentar todos os presidentes das demais regiões, senhores juízes federais, senhores servidores. Já nesta manhã foi colocado que a gestão por processos de trabalho, sobretudo a gestão de riscos, é um objetivo importante da Justiça Federal. Mas a questão é como colocar na prática, fazer isso funcionar a partir de uma construção efetiva de mapeamento desses fluxos de trabalho, nós tirarmos da cabeça dos gestores e servidores como funciona o nosso serviço e fazer com que esse conhecimento passe a ser um conhecimento institucional. Nós verificamos que, sobretudo no momento de crise e com alto número de aposentadorias, onde muitos servidores estavam levando o conhecimento sem antes estar passando para a Justiça Federal, nós entendemos como objetivo primeiro e prioritário nós focarmos na gestão por processos de trabalho. Então, dentro de um trabalho organizado no programa Nova JUSP, que é um programa amplo de gestão e inovação, nós estabelecemos que nós precisávamos focar na gestão estratégica, na gestão da inovação e na governança em rede.
Então, dentro da gestão estratégica, nós passamos a fazer um planejamento estratégico construído de baixo para cima, um orçamento efetivo com a participação de todos os diretores de subseção, de forma que nosso orçamento é um orçamento-programa que retrata nossas necessidades e, sobretudo, o foco na gestão por processos de trabalho e de riscos. E como que nós fizemos isso? Há 2 anos, nós baixamos uma portaria em agosto de 2016 para que todas as áreas do nosso administrativo mapeassem os seus fluxos de trabalho. Além de nós normatizarmos, nós pegamos a ferramenta Visage e trabalhamos essa ferramenta de forma que ela ficasse uma ferramenta de fácil manuseio, mas que fosse representativa do efetivo trabalho que era realizado. Nós passamos, então, por meio de oficinas, de forma gratuita, porque foi uma funcionária nossa da gestão estratégica que fez todo esse trabalho, nós passamos, então, a fazer oficinas para ensinar a todos os servidores da seção judiciária, são 500 servidores, a manusearem essa ferramenta. Foram mais de 400 vagas para participação dos servidores. Essas aulas foram dadas dentro das nossas oficinas, do nosso laboratório de informática, né? Os servidores, cada um com o computador, puderam ter amplo conhecimento de como trabalhar essa ferramenta. Por quê? Porque nós entendemos que, se poucos servidores têm conhecimento da ferramenta, ela não vai ser de uso do dia a dia dos servidores. Além disso, o que nós fizemos foi mapear todos os fluxos de trabalho. Então, foi dado, por meio dessas oficinas, 300 oficinas destinadas à confecção desses mapas com os núcleos envolvidos, né? Então, além dessas oficinas, a nossa estrutura ia até os núcleos e colaborava para que esses mapeamentos fossem efetivamente realizados. Isso tudo sem nenhum custo, não contratamos empresas, só realmente com a nossa estrutura. Fizemos também um mini tutorial para que os servidores pudessem ter ali às suas mãos como que efetivamente deveria funcionar toda essa gestão, como poderiam mapear e como fazer toda essa gestão por meio da ferramenta Visage. Recebemos visitas de diversas sessões judiciárias para conhecer esse mini tutorial e todo o trabalho lá desenvolvidos, de forma que nós tivemos, no prazo de 1 ano, um resultado muito importante, com o mapeamento de mais de 700 fluxos de trabalho, todos validados pela nossa diretora administrativa, com 99% dos nossos fluxos de trabalho divulgados na internet. Todos podem ter acesso aos nossos fluxos. E a partir de então, a partir desse conhecimento institucional efetivamente mapeado, nós passamos a fazer a gestão por processos de trabalho dentro do nosso laboratório de inovação, Mijusp Lab, e passamos a fazer toda a análise desse fluxo junto com todos os servidores daquele núcleo respectivo, eliminando retrabalhos, padronizando fluxos que eram diferentes, mas cuidavam do mesmo serviço, propondo soluções inovadoras e também identificando a necessidade de soluções tecnológicas que estão sendo trabalhadas agora dentro da nossa incubadora de tecnologia. E toda essa inovação, o que é fundamental, ela é focada no usuário, dentro dessa nova metodologia da inovação, né, importada por nós, dos países da OCDE, que já adotam essas ferramentas.
com foco no usuário. Quem é o usuário, como nós podemos atender a expectativa do usuário e efetivamente prestarmos um bom serviço. Tudo isso é feito por formas de cocriação, trazemos todos os atores envolvidos naquele fluxo de trabalho e, finalmente, nós testamos o novo fluxo para ver se efetivamente ele atinge não a eficiência, mas a excelência do serviço. A terceira região, a partir de junho de 2017, baixou também uma resolução que foi importantíssimo para que nós impulsionássemos todo esse trabalho na primeira instância e passou também a fazer todo esse trabalho de mapeamento dentro do tribunal. E, além disso, disciplinou como nós faríamos toda a gestão do gerenciamento de riscos, formamos comitês e hoje, dentro do laboratório e também no tribunal, nós fazemos toda a análise dos riscos que esses fluxos de trabalho, nós podemos identificar. E, a partir daí, procuramos, então, alternativas que venham minimizar ou, efetivamente, eliminar os riscos. Foi muito importante, então, toda essa base em termos de gestão para que nós pudéssemos, inclusive, dar outros passos dentro da administração para implementação de outros vieses da gestão. A terceira região tem recebido outras sessões judiciárias e fazemos isso com muito carinho, recebemos com muita alegria para apresentar e passar esse know-how nosso e gostaríamos, sim, de estarmos aqui propondo, então, que esse projeto, por entendermos ser primordial e a base para a gestão da Justiça Federal, que ela fosse adotada em nível nacional, com todo o apoio metodológico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, né? Nos colocamos à disposição não só de recebermos as equipes das demais sessões judiciárias lá na Terceira Região, como nos dispomos também a estarmos aonde for necessário. Obrigada, Luiz. Eu agradeço a exposição da doutora Luciana Ortiz, da Terceira Região, que traz como proposta o projeto de gestão por processos de trabalho e de gestão de risco. Ela conclui aí a sua exposição, que seja adotado esse projeto em nível nacional, apoio metodológico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que está à disposição para a disseminação dessas boas práticas, e ainda disponibiliza, né, o laboratório da Terceira Região para a participação das oficinas da metodologia adotada. Eu indago dos presidentes se todos estão de acordo. Se querem tecer, sim. Senhora Presidente, apenas uma consideração. Primeiro, elogiar a proposta, realmente excelente. Eu só faria uma ponderação. Nós poderíamos aprovar tranquilamente, mas deixar a forma de implantação a critério de cada tribunal, porque eu tenho certeza que cada um também já tem os seus projetos, etc., a sua metodologia. Então, nós aprovaríamos de forma geral, mas deixaríamos a forma como ela vai ser implantada a critério de cada TRF. É uma sugestão que eu deixo. Doutora Luciana. Tá. Sim, efetivamente, a ideia é essa mesmo, né? A partir do que nós, do nosso conhecimento, do nosso know-how, que cada sessão judiciária precisa adaptar às necessidades locais. Essa é a ideia efetiva da gestão, né? Não é possível a gente parametrizar de uma forma que esse trabalho de gestão por processos, ele não se alinhe às necessidades locais e às possibilidades locais também. Então, de forma que eu acredito que esse é o caminho efetivo. Então, todos estão de acordo com a proposta, com a sugestão apresentada pelo presidente da 4ª Região, doutor Thompson Flores.
Aprovada a proposta. Então, rapidamente, eu poderia ter disponibilizado, mas eu quero trazer à consideração de Vossas Excelências e para a deliberação uma proposta de distribuição do valor de 5 milhões de reais que advém da fonte 181 dos contratos celebrados com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal para o Conselho da Justiça Federal. Todos sabem, os presidentes e diretores, que os investimentos, esses investimentos relacionados à política de nivelamento da infraestrutura da tecnologia da informação da Justiça Federal, foi destinado o valor de 20 milhões de reais. Não é? E desses 20 milhões de reais, 15 foram, então, distribuídos aos tribunais. E nesse exercício. Então, ficaram 5 milhões de reais que estão no Conselho ainda da Justiça Federal para deliberação desse comitê. E foi apresentado pelos órgãos técnicos a essa presidência que vários programas, como lá do Conselho, o Conselho atua como órgão central, estou tentando resumir aqui, mas está ficando pior, que atua como órgão central, assistência judiciária gratuita, alvará de soltura eletrônico, cadastro de imóvel da Justiça Federal, mapeamento de varas federais, malote digital, rol de culpados, agendamento de videoconferência, jurisprudência unificada, sistema unificado de rubricas, todos esses programas que atendem a toda a Justiça Federal são hospedados no Data Center, que é um dado seguro, um ambiente seguro do CJF, e que requer atualização sempre, atualização constante. Então, o que se propõe é que, para o funcionamento dessa infraestrutura tecnológica, que não para, não vem esse pleito para que esses 5 milhões seja retido, no Conselho da Justiça Federal para investir em soluções de infraestrutura relacionadas aí que eu já explicitei. Então, é o que eu proponho essa presidência, que as considerações estão bem mais explícitas. Eu indago dos senhores presidentes, todos estão de acordo. É certo que, se não for usado até no final do ano, pode ser realmente repassado aos tribunais regionais federais, e isso está para a responsabilidade do novo presidente. Presidente, isso não é da parte da primeira região. Era interessante a gente levar essa proposta para as áreas técnicas. Nossa, eu não sei se elas foram ouvidas, porque a gente não sabe até que ponto também a nossa estrutura também está comprometida com relação à falta de recursos. Então, se pudesse ter um tempo de ser ouvido as áreas técnicas e poder dar essa resposta, era interessante. Face também a inúmeros sistemas e estrutura que cada tribunal tem. Eu conheço, doutor Frederico, as dificuldades que enfrentam a primeira região, tanto que procuramos aí, em face da nova, também da obra que está em funcionamento, trazer mais numerários para o Tribunal Regional Federal da primeira região. Foi assim o empenho que eu fiz. Isso nós estamos já trabalhando em conjunto aqui com o novo presidente do tribunal, que tem já feito os levantamentos. Mas essa proposta não é do novo presidente. É uma proposta que os órgãos técnicos lá do CJF
levantou, e por isso que está trazendo essa proposta, eu estou trazendo essa proposta para os presidentes. Mas não tem, eu indago se a gente aguarda, que nós estamos assim com o prazo bem exíguo, né? Nós temos até de acordo? Então, fica aprovado pelos senhores presidentes, não é? Essa proposta de distribuição do valor de 5 milhões de reais dos contratos celebrados com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, que vem da fonte, oriundos da fonte 181, para continuar, não é, no Conselho da Justiça Federal, para fazer face a esses vários sistemas nacionais, né, e que requer atualização tecnológica constante no Conselho da Justiça Federal, que realmente é um trabalho que reveste em prol de todos os tribunais regionais federais do Brasil. E, por último, já também preocupado com o horário, né, doutor Kleber, eu passo a palavra ao doutor Kleber José Rocha, que é secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, que vai trazer algumas considerações sobre o orçamento da assistência jurídica de pessoas carentes, que acabei até de me referir, a reunião preparatória para o Encontro Nacional do Poder Judiciário, que ainda vai se dar na minha administração. Esse encontro será realizado no dia 27 e 28 de agosto. A posse do novo presidente será no dia 29 de agosto. Falará também sobre o ciclo de governança, informações sobre o objetivo e o cronograma da próxima etapa e notícias sobre as medidas que estão sendo tomadas no atendimento do acordo TCU 2732, que eu vou deixar para ele esclareça esse acordo de 2017. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo máximo de 10 minutos. Tá bem. Bom dia, ministra. Ministra Laurita Vaz, presidente do STJ e do Conselho de Justiça Federal. Desembargador Carlos Eduardo Moreira Alves, presidente do TRF da Primeira Região, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar os presidentes dos demais tribunais regionais federais. Doutora Eva Maria Ferreira Barros, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar todos os diretores gerais e servidores do Conselho e dos tribunais aqui presentes. Doutor Fernando Marcelo Mendes, presidente da JUF, recém-possado, a quem eu peço licença para cumprimentar todos os colegas juízes federais presentes. Ministra, prometo que em menos de 10 minutos eu me desencumbo dessa minha fala. Foi pedido aqui, especialmente, todos os tribunais têm tido dúvidas, especialmente o TRF da Quinta expressou uma preocupação com o orçamento relacionado à assistência jurídica a pessoas carentes, e eu venho prestar algumas informações. Desde o orçamento de 16, a previsão era de 16 a 19, estavam sendo disponibilizados na ordem de 172 milhões para toda a Justiça Federal para essa rubrica. São aquelas despesas que temos, que os tribunais têm, pagando especialmente perícias e advogados às pessoas carentes no âmbito da assistência judiciária gratuita. No ano de 17, especialmente, esse valor foi insuficiente e todos os tribunais fizeram um esforço extra e cancelaram outras despesas e colocaram mais 40 milhões de reais no total para cumprir com essa despesa. Então, no total, essa despesa em 17 ficou em 212 milhões, salvo a quarta região que teve uma dificuldade e não conseguiu fazer esse cancelamento. Nesse ano de 18, já estamos com problemas de novo e, possivelmente agora em junho e julho, alguns tribunais já têm essa verba disponibilizada, esgotada. Para 19, nós fizemos gestões com autorização da ministra, fizemos gestões junto à SOF e conseguimos para 19 que estabelecesse como paradigma o gasto de 17, que foram 212 milhões.
Isso acrescentado do IPCA, provavelmente a gente vai chegar em torno de 217, 220 milhões para 19, o que a gente espera que seja suficiente. Nós estamos, então, com um problema para 18. Nós, nessas conversas com a SOF, tentamos sensibilizar no sentido de que essa é uma despesa extraordinária que está acontecendo exatamente porque o Executivo está promovendo revisões de benefícios por incapacidade. Isso faz com que as pessoas que se sentem prejudicadas recorram à Justiça e tenham aí novos pedidos de benefícios, de renovações ou manutenção do benefício com necessidade de perícias. Então, para 18, o que nós estamos pensando que podemos trabalhar fazer gestões junto ao Executivo para que consigamos crédito extraordinário por meio de medida provisória. Mas isso vai ser trabalhado pelo corpo técnico do Conselho, com autorização da ministra, a gente já levou o assunto à ministra, e no momento oportuno, possivelmente, podemos pedir ajuda dos TRFs nesse trabalho. Então, essa era a informação sobre essa questão, que é uma que tem preocupado todos os tribunais. Quanto ao segundo item, que é sobre a reunião preparatória para o encontro nacional, onde iremos discutir as metas, né, e possíveis necessidades de alteração nas metas, como a que já foi proposta aqui pelo presidente Carlos Eduardo Moreira Alves, nós precisaremos estreitar mais, fazer uma reunião pré-preparatória, digamos assim, no CJF, e nós temos até o dia 27 de agosto para fazer. A reunião no CNJ preparatória, a 12ª reunião, 27 e 28 de agosto. Então, teremos que nos reunir, receber as propostas, as sugestões com antecedência para discutir o que vai ser sugerido na reunião preparatória do CNJ. Nós temos a sessão do Conselho no dia 6 de agosto, e se optarem por uma reunião presencial, talvez dia 7 fosse uma data que pudesse reunir presencialmente. Se optarem por uma reunião por videoconferência, aí fica mais aberto, poderia marcar uma outra data antes de 27 de agosto. Aí fica para o COGEST deliberar e ver o que é melhor. Quanto ao terceiro informe, é sobre o ciclo de governança. Como é sabido, para apurar o nível de maturidade da governança da Justiça Federal, foi estabelecido esse índice, né, o IGOV, e só para informar os tribunais que o próximo ciclo de avaliação ocorrerá em outubro de 2018. Então, para os tribunais se prepararem para essa nova avaliação, de acordo com a Resolução 400 de 2016. E o último informe é uma notícia, breve notícia, sobre as medidas que estão sendo tomadas para atendimento ao acordo do TCU 2732 de 17, que, como já é do conhecimento de todos os senhores, é aquele acordo do TCU que determinou uma padronização visando a segurança no pagamento por meio de RPVs e precatórios. E naquele acordo, especialmente, o TCU determinou que se elaborasse um plano de ação e que fosse apresentado ao tribunal. E só para informar aos senhores que o Conselho está trabalhando numa proposta desse plano de ação, está a cargo especialmente ao grupo de precatórios vinculados à Secretaria de Planejamento e Orçamento, que deverá consolidar os estudos, consolidar uma proposta e apresentar aos tribunais para críticas e sugestões. A gente crê que essa semana a gente consegue encaminhar até o final da semana esse estudo do Conselho. Então, eram só essas informações, ministra, e eu me desincumbo dessa obrigação. Obrigado. Eu indago, já agradecendo o doutor Cleberson pelas explicações nesses pontos aqui, que são de grande relevância aí dos trabalhos aí da Justiça Federal. Eu indago se alguém quer fazer mais alguma consideração, trazer algum dado. Senhor presidente, eu pedi a palavra de novo, antes de você encerrar a reunião, para chamar a atenção de um ponto que já foi mencionado no ano passado, e peço licença para novamente mencionar o nome ilustre, respeitoso, prestigioso do Dr. Anderson Furlan, sobre a nomenclatura usada
nas plataformas que têm sido aprovadas aqui. Eu vou dar um exemplo a Vossa Excelência, para não ficar com a imagem de que é uma questão meramente abstrata. Por exemplo, nós aprendemos na faculdade que as alienações de bens feitas na justiça não são vendas, porque não são contratos. E temos esse cuidado nos acordos, nas nossas decisões, mas a informática ela usa uma outra linguagem e todas as vezes que nós questionamos, eles dizem, é o sistema. Como se o sistema estivesse em posição tal que nós tivéssemos que orbitar em torno dele. Pois bem, vai ficar muito estranho, nós brasileiros, já que foi um conterrâneo nosso, o primeiro no mundo a dizer que não é uma venda, é uma alienação que não é venda. E nós estamos pondo no nosso portal que são vendas. Eu confesso que não acho possível que nós tenhamos que mudar o nosso modo de pensar por causa do computador. Acho o contrário. Então, eu chamei a atenção disso ano passado e faço a ressalva para que não fique a impressão de que a Justiça Federal está em desacordo com o resto do Brasil, que usa o termo alienação e nós queremos reinventar a palavra venda nessas ocasiões. Então, que o termo alienação e outros termos jurídicos sejam usados no sentido técnico e não usados na linguagem da informática, no seu jargão respeitoso. Então, nesse caso, por exemplo, ficaria muito estranho lá no TRF2 há uma venda feita na internet na execução fiscal, quando todos nós sabemos que o termo não é esse. Então, a minha única observação é que não fiquemos a reboque da informática, no seu termo vulgar, às vezes, porque é da natureza da profissão desse profissional, mas que a nós não vincularia. Então, por exemplo, eu usei o termo venda porque é o mais característico, e foi citado aqui na tela. Então, não quis interromper, mas chama a atenção, para que a Justiça Federal não fique em posição delicada perante o direito brasileiro por usar terminologia inadequada ou imprópria. É minha única preocupação. Doutor Furlan. Presidente. Sim. Concordo totalmente com o presidente André. Nós havíamos conversado sobre isso o ano passado. Ele fez essa pertinente observação e eu, por equívoco meu, e um pouco na pressa, acabei falando vendas, mas o nome seria mesmo alienação. Porque o Código de Processo Civil, inclusive, não usa nem mais o termo leilão. Agora é só alienação judicial. Então, no projeto, presidente André, com uma observação que o senhor já fez o ano passado e agora novamente, e eu tinha colocado o nome correto no projeto, em um novo escopo, é um portal de alienações judiciais. Eu peço desculpa por ter me expressado mal quando falei. E esse acréscimo do nome alienação judicial, né? O Portal Nacional de Alienação Judicial. Alienações judiciais, isso. Alienação judicial, isso. Fica no portal. Fica no portal. Né, doutor André? E esses estudiosos aí, eles fazem coisas impossíveis. Eu tenho visto lá no STJ o trabalho feito para TI, a gente fica impressionado que eles conseguem fazer, não é? Mas, então, fica mais esclarecido com o termo, né, esse termo, Portal Nacional de Alienação Judicial, ou judiciais, né, doutor Fulano? Tá certo. Mas eu quero aqui também registrar a presença do vice-presidente, ministro Humberto Martins, que está sempre presente, é um parceiro da presidência do STJ, está sempre presente nessas nossas reuniões. Quem está no Conselho da Justiça Federal sabe disso, mas teve uma emergência, né, ministro? De manhã, logo ele comunicou, e só pode chegar nesse horário. Mas, então, também agradeço a presença. A culpa do dentista. A culpa do dentista, a emergência que não pode. Está certo. Obrigado. Então, mas eu quero, então, dizer que, após agradecer as honrosas presenças de todos,
Eu agradeço mais uma vez a gentileza do desembargador Carlos Eduardo Moreira Alves, a sua equipe, pela essa nossa acolhida tão carinhosa, tão generosa. E, então, dou por encerrados os trabalhos deste comitê, que teremos sessão às 14 horas, não é, no Conselho da Justiça Federal, e desejo a todos que tenham um bom dia. Muito obrigada.